Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Quinta Comigo, a série de lives para você, coach, mentor, que quer se desenvolver, que quer crescer na sua jornada, no seu trabalho, no seu dia a dia. Aqui a gente fala de muita coisa, como vocês sabem, tudo para você, para o seu desenvolvimento. E falando em crescimento e jornada, hoje nós temos uma convidada muito especial. Temos a Luana Passi. Vamos falar hoje sobre como gerar crescimento para a sua jornada como coach e mentor. Vou apresentar um pouquinho a Luana. A Luana, ela é fundadora do Instituto Mudita. Nós vamos falar um pouquinho do Instituto. É uma empresa encantadora, um negócio simplesmente fantástico. Com 20 anos de experiência, empreendedora nata, de empreendedorismo e gerenciamento de negócio. A Luana direcionou os estudos dela e esforços, na vivência e busca de fortalecer e auxiliar o empreendedor, inclusive do empreendedor autônomo. Nós vamos falar um pouquinho também sobre isso para você. E as lideranças correspondentes de cada empresa no crescimento sustentável, conectados ao seu propósito, super alinhada com o que a gente vem falando aí no nosso e-book também. Então eu queria trazer aqui a Luana. Seja bem-vinda, Luana. Olá, tudo bem, Marcos? Como você está? Tudo jóia, obrigado. Te apresentei bem, não? Faltou algum detalhe? Sim, nossa, falou até demais. Tá certinho, falou bastante, sim, com certeza. Que legal, que legal. Obrigado pela presença aqui, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, viu, Marcos? Imagina. Já temos um boa noite aqui, o boa noite do Gustavo. Seja bem-vindo, Gustavo. Gustavo sempre presente aqui com a gente, viu, Luana? Oi, Gustavo, seja bem-vindo. Legal. Luana, vou começar já, assim, arrasando com quem estiver nos assistindo, hein? Vamos lá. Vamos dar um panorama, assim. Você no Instituto Mudita, se quiser até falar um pouquinho do Instituto, fica à vontade. Você lida com vários empreendedores e várias empresas, vários profissionais, né? Como que você vê hoje o panorama do empreendedorismo no Brasil? Marcos, então assim, eu vou falar bem rapidamente do Instituto, só para contextualizar. Fica à vontade. O Instituto, ele nasceu de uma dor minha como empreendedora e como líder, exatamente de me sentir muitas vezes nesse lugar de solidão empreendedora, né? De ter que tomar decisões, ter que definir coisas, e nem sempre, mesmo com sócios, eu tive negócios com 3, 4 sócios, tive negócios sozinha, e muitas vezes eu me vi nesse lugar de dificuldade de tomar decisões, exatamente por me sentir muito só dentro daquele processo. E o Instituto, ele nasceu exatamente disso, dessa busca de entender esse processo de como funcionam as coisas para o empreendedor, para o líder dentro das organizações. Por isso que eu falo que o Instituto Mudita, ele nasceu do indivíduo para a organização. Então, a gente sempre está olhando primeiro as pessoas, para que aí a gente gere as transformações e os impactos que a gente quer que aconteça de fato, né, dentro das organizações. Então, assim, só para contextualizar. E respondendo a sua pergunta, Marcos, eu vou trazer um olhar, assim, não acadêmico, né, nem político, nem econômico. Eu vou trazer o olhar de quem, de fato, está ali, né, falando com o empreendedor, vivenciando suas dores, entendendo seus conflitos. E essa pandemia tiveram vários momentos, assim, sabe? E eu que tenho, o Instituto, ele tem clientes já a longo prazo, então eu peguei etapas bem diferentes do meu cliente ao longo desse processo. Então, teve o choque, né, que aconteceu lá no início, que foi muito com aquela grande esperança de que é um pouquinho e vai acabar. Então, depois veio a realidade de que não era tão simples assim. E a grande questão, Max, foi como cada um lidou com essas informações que estavam vindo externa. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a percepção de como está o panorama do Brasil, o panorama econômico, vai da percepção do indivíduo. Então, aquele empreendedor que já está mais estruturado, fortalecido, do autoconhecimento, que já entende as suas potências e entende seus objetivos, tudo, quando veio a crise, ele sabia que ele ia ter que se adaptar de alguma forma. Então, ele rapidamente se moldou, ele rapidamente se ajustou, ele rapidamente entendeu o que era possível de continuar caminhando da mesma forma que estava e o que não era possível e que necessariamente ia precisar mudar. Então, eu falo que ele sofreu menos, ele também passou pelo desafio, mas ele sofreu menos,
teve muito menos reatividade, né? Ou seja, ficou reativo àquela mudança, digamos assim, lutando contra, né, aquilo que já estava acontecendo, que era de fato, e ele embarcou mais em entender o cenário e falar assim, tá, como eu me adapto? Então, eu lembro muito de conversar com os empreendedores, clientes do Instituto no começo da pandemia, e a gente falar bastante sobre a importância de sentir o movimento, né, se conectar com essas verdades, sentir o movimento e acompanhar o movimento, entendeu? Não ficar lutando contra, porque nessa energia de lutar contra, você perde o time da mudança, você perde o time do que está acontecendo. Então, eu acredito que para as pessoas, para os empreendedores que souberam surfar esta onda, que souberam perceber o que estava acontecendo e reagir de uma forma mais rápida a esse movimento, eu diria que o panorama ele é otimista, entendeu? Porque ele construiu esse otimismo dele dentro dessa história. Agora, aquele que ficou lutando e que ainda está lutando, porque eu conheço empreendedores que ainda estão lutando, entendeu? E que ficaram naquela eterna esperança de que tudo ia voltar a ser como era e não se movimentaram, eu diria que o panorama econômico ele é bastante assustador. Mas, isso eu estou dando mais com esse olhar do empreendedor no dia a dia. Mas eu gostaria de trazer que, no meu olhar, o panorama, ele é um panorama que agora ele volta as coisas a acontecer. Inclusive, está saindo um artigo no blog do Instituto Mudita essa semana que está falando sobre a volta econômica, trazendo dados, números, exatamente do que é essa volta econômica. E um dos dados que ele traz é exatamente um crescimento econômico acelerado, que eles estão dando nome no mercado de efeito champanhe, exatamente fazendo referência, fazendo uma analogia àquele estouro, né, aquela energia rápida, porque existe uma demanda reprimida. Existe um volume muito grande de pessoas que querem consumir, que têm poder aquisitivo para consumir, que não estão consumindo. Então, existe essa vontade essa necessidade de voltar ao normal, que a gente sabe que essa palavra é muito irreal, mas digamos assim, essa vontade de tentar voltar ao máximo as coisas a funcionar. Então, existe uma demanda reprimida. Então, no meu olhar, é otimista. Sim, tem uma demanda reprimida que vai vir com força total, então quem souber aproveitar vai vender até mais do que vendia antes, já está acontecendo. Esses dias foi muito interessante que eu fui no shopping, eu nunca vi o shopping tão cheio no Dia dos Pais na minha vida, entendeu? Nunca vi, eu falei, gente, é efeito champanhe literalmente, e não era passeando só, era comprando, entendeu, Marcos? Era literalmente consumindo. Agora, mudou. O mercado mudou, a forma de vender mudou, a forma de consumir mudou. A grande questão é as pessoas, o empreendedor, o líder, o coach, o mentor que estão aí por trás, mudaram? Ou continuam tentando voltar a fazer do mesmo jeito que faziam antes? Entendeu? Eu gosto muito de usar a referência do próprio Instituto Mudita. O Instituto Mudita sempre foi remoto também, né? Então, a gente já estava no mundo digital. Mas a gente sofria com a cultura do empreendedor e do líder de não querer ir para o digital. Então, a gente tinha, mas eles não queriam ir. Aquela resistência já um pouquinho. Total. Achava que não era a mesma coisa, que não conseguia entregar o mesmo resultado e tal. Quando veio essa mudança toda do mercado, esse boom que veio da questão do digital, com todo o fervor, né, as lives e tudo mais, e eles tiveram que se adaptar para uma questão de imposição, o Instituto já estava nesse barco. Então, a gente não sofreu com isso, pelo contrário, a gente conseguiu adaptar 100% das nossas entregas, produtos, tudo que a gente faz. Hoje a gente entrega presencial, online, mas por que a gente conseguiu? Porque a gente já estava olhando para isso. Quem não estava, mas conseguiu, digamos assim, mudar rapidamente, beleza, embarcou. Agora, quem ainda está no processo de resistir, está perdendo venda, está perdendo cliente, está perdendo mercado. Agora, só queria trazer mais um ponto, Marcos, porque eu sei que você vai ter essa pergunta aí para fazer. Um monte. Mas que tem um outro ponto que eu acho que é legal falar sobre esse negócio do efeito champanhe, que é assim, as empresas precisam, e aí o coach, mentor, todo mundo precisa estar muito preparado para receber esse efeito champanhe. Em que sentido? Porque, imagina o seguinte, Marcos, é uma alta demanda, né? Muitas pessoas querendo serviços e produtos numa, digamos assim, necessidade até muitas vezes visceral, no sentido de se sentir vivo de novo e poder fazer as coisas e tal.
Ao mesmo tempo, está existindo uma ausência de matéria-prima muito grande no mercado, entendeu? Então, dificuldade das pessoas conseguirem gerar entregas por não ter a matéria-prima. Eu tenho clientes meus que estão trabalhando no seu limite de produtividade, já cresceram absurdamente e hoje eles têm dificuldade de crescer mais porque não tem matéria-prima, não tem a base do produto e do trabalho dele. Por quê? Porque com a pandemia, muitas fábricas não trabalharam, então existiu gaps. Só que agora existe o quê? Uma procura muito grande pelos produtos, só que não tem tanta oferta porque está com falta de matéria-prima. O que acontece? Aumento de preço. Entendeu? Claro. Porque tem a escassez, então aumenta o preço. Então a gente já está vivendo um pouco de todo mundo, de todo esse cenário. É só você ir no mercado que você vê a diferença dos preços de ontem para hoje. Então, assim, esse é o cenário, eu diria. É um cenário que a gente tem que encarar com otimismo. É um cenário que, como empreendedor, como líder, como mentor, como coach, você tem que ver isso como oportunidade. Mas para ver como oportunidade, tem que mudar, tem que estar no lugar de absorver a mudança, de perceber o movimento que está acontecendo e não ficar lutando contra, né? Porque o lutar contra perde tempo. É isso, Marcos. Sensacional, obrigado. Excelente panorama. Deixa eu te fazer uma pergunta, aí me gerou uma curiosidade aqui, por exemplo, que talvez seja relevante para o pessoal, né? Quando esses profissionais, na sua visão, ou pela sua experiência, como você achar melhor, você acha que aqueles que se conhecem melhor, ou seja, têm um autoconhecimento mais forte, e que tem um propósito muito definido na sua entrega, eles tiveram um pouco mais de destaque em relação aos demais, ou diminuir essa resistência e se adaptar melhor e por aí vai? No meu entendimento, que o autoconhecimento ele nos ajuda, Marcos, principalmente quando a gente está nesse lugar de estar no front, né, com o cliente, com a equipe, liderando, porque o empreendedor, ele está no front, os líderes estão, um coach está, um mentor está. Então, acontece, quando a gente está literalmente ali, em contato com esses desafios do dia a dia, você não conhecer quais são as suas potências, não conhecer aonde você consegue gerar valor e aonde você não consegue gerar valor, aonde é o seu limite, entendeu? É uma perda de recurso humano que você tem, porque eu falo que o empreendedor, ele é um recurso humano do próprio negócio dele, o coach também, o mentor também. Então, o que acontece? Se ele não sabe usar esse próprio recurso humano, que é ele mesmo, como ele pode usar os outros recursos humanos que estão dentro da empresa? E é muito interessante falar disso, Marcos, que esse é um dos desafios do Instituto Mudita, porque a gente sempre primeiro vai no empreendedor, entendendo que é a partir dele que a gente vai gerar mudança dentro da organização, porque muitas vezes o líder está super aberto a mudar, mas o empreendedor não, então nada vai acontecer. Então, a gente entende que tem que olhar para esse indivíduo primeiro, que é o empreendedor, que é o líder, entendeu? Porque se ele se adapta à mudança, se ele sabe o seu real valor que ele entrega, se ele sabe perceber onde está a sua potência, ele sabe perceber na equipe. Ele sabe como fazer com que essa equipe gere mais valor. Então, sim, o autoconhecimento, quem tem autoconhecimento sai na frente em qualquer situação, em qualquer contexto, porque vai saber reagir mais rápido às mudanças, vai saber tomar decisões mais assertivas, vai saber que mudança que é para si e que mudança que não é, e tá tudo bem deixar passar, porque nem tudo que aconteceu durante essa pandemia é para todo mundo, Marcos. Eu vou te dar um exemplo bem simples. No começo da pandemia, estava tendo um movimento muito grande de lives, muito grande, né? Todo mundo resolveu fazer live. E eu me senti cobrada dentro do Instituto Mudita de fazer a mesma coisa. Só que exatamente por trabalhar muito a questão do autoconhecimento e mim mesma como empreendedora, que eu soube respeitar o meu momento. E eu falei, sim, é uma oportunidade que está acontecendo? É uma onda? Mas eu também tenho que respeitar o meu momento. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu sou esposa, eu tenho um negócio, entendeu? Não, tenho mais de um negócio. Então, ou seja, eu sabia que ali não adiantava eu querer mais energia de mim mesma, porque eu precisava olhar para outras coisas que precisavam ser fundamentais. A gente estava com criança em casa, a gente estava tendo que entender esse novo contexto. Então, a gente também tem que saber que a oportunidade a gente tem que deixar passar. Para isso, o autoconhecimento é fundamental. E aí, quando você traz a questão do propósito, Marcos, o propósito, eu falo assim, quanto mais clareza você tem de propósitos, eu vou pôr no plural, porque a gente não tem um propósito só, entendeu? E propósito não é algo estanque, que a gente vai construir vai ser uma vida inteira.
e sim ele é algo extremamente orgânico, assim como nós estamos em evolução constantemente, o nosso propósito também está. Mas qual a importância de, através do autoconhecimento, você entender melhor qual é o seu propósito e o propósito do seu negócio? Porque aí você toma decisões com mais assertividade, porque você alinha se aquilo faz sentido para você. Peraí, se o propósito, por exemplo, vou dar um exemplo do próprio Instituto, se o propósito do Instituto é apoiar o empreendedor e o líder, entendeu? Dentro do contexto que ele está vivendo, de dor, de desafio, o que quer que seja, entendeu? Se vira uma demanda, entendeu, que não se encaixa nisso, é para isso que eu tenho que olhar? Ou eu tenho que olhar melhor para a demanda que ele está tendo? Olha que interessante, quando começou a pandemia, Max, eu gastei um bom tempo falando com praticamente todos os meus clientes para saber como que você está. Como que você está? Porque se o propósito do Instituto é apoiar esse indivíduo e diminuir a solidão dele, onde que eu tenho que estar no meio de uma pandemia? Tem que estar sabendo como ele está. Claro, não claro. adianta eu ficar pensando qual a estratégia de crescimento. Não, primeiro o propósito do negócio tem que ser cumprido. Depois a gente vê as outras coisas, entendeu? E eu acho que tem uma coisa é o propósito, que é o que nos move, que é a razão de existir do nosso negócio, que é o que nos dá o norte de pensamento sobre tudo que a gente toma de decisão. Outra coisa é a proposta de valor que a gente quer levar para o nosso cliente. É aquilo que a gente vai querer levar, de fato, de benefício, tangível ou intangível, para esse nosso cliente. E dentro de digamos assim, dentro deste momento que nós estamos vivendo agora, a gente precisa estar muito alinhado com o nosso propósito, o propósito do nosso negócio, mas mais do que nunca a gente tem que estar gerando muita proposta de valor, entendeu? Por quê? Porque a gente tem que estar, as pessoas estão carentes de serviços, de produtos, de coisas que atendam a necessidade delas. Se a gente não estiver ouvindo eles para entender aonde que estão essas necessidades e quais são os gaps, é a hora que a gente... É a história de quem se sobressai dentro desse contexto todo, entendeu, Marcos? Então, claro, literalmente, é estar em conexão com o cliente e com o propósito do seu negócio e o seu propósito como indivíduo dentro desse processo todo. Perfeito, perfeito. Quer dizer, é também ter a humildade também, né, Luana, até em determinados momentos de chegar e falar assim, olha, eu quero te ajudar, mas talvez eu não seja a pessoa ideal para te ajudar. Eu consigo te ajudar de outras formas. E por aí vai, né? Quer dizer, a proposta de valor está muito atrelado a isso, né? Deixa eu dar aqui algumas boas noites. Tem gente chegando aqui também, Luana. Olha, temos aqui o segundo boa noite aqui da Dila, seja bem-vinda. Temos aqui o comentário do Silvio, que comentou aqui sobre a matéria-prima, o tema da matéria-prima que você colocou, né? Que é super recorrente em vários setores, que ainda vai demorar um pouco para voltar, espero que não, mas é um grande desafio para todos, né, para as indústrias, para o pequeno e para o médio. Temos aqui um comentário pergunta do Marcos Rodrigo, né, que ele coloca assim, Luana, grato pelo panorama, hoje vimos o indicador do setor de serviços crescer. É verdade, uma notícia que saiu hoje nas redes, né? Na sua opinião, é hora do profissional do coaching e mentoria se apresentarem como agentes da transformação nesse mercado? Uau! Muito legal. Adoro essas perguntas polêmicas. Na verdade, Marcos, eu vou trazer o meu olhar, né? Marcos e Marcos, estou falando que eu vou trazer. É Marcos o nome dele também, Marcos? Também. Também, é isso também, mesmo. Marcos Rodrigo. Então, eu vou trazer o meu olhar. Para mim, a partir do momento que você também quer atuar como mentor e coach, você já é um agente de transformação. Então, não é uma escolha do tipo, agora eu vou ser, não. Se você não está sendo um agente de transformação como mentor e coach, você não está sendo mentor e coach. Gostei. Entendeu? Por quê? Porque a gente escolhe utilizar dessas ferramentas, né? Porque eu já até tive uma breve conversa com o Marcos sobre isso, né? Para mim, a gente não é coaching ou a gente não é mentor, são recursos que a gente utiliza para entregar o nosso propósito. Então, por exemplo, se o meu propósito é diminuir a solidão de empreendedores e líderes, eu faço isso tornando eles mais fortes e sabendo se conectar com eles mesmos e sabendo usar esses recursos que eles têm para eles colocarem isso para o mundo, eu estou gerando transformação neles de alguma forma. Na verdade, eu estou sendo facilitadora do processo dele, porque o processo é sempre do indivíduo. Ele pode querer embarcar ou não. Se ele vai se transformar ou não, nunca é uma decisão nossa. Não nos cabe isso. O dia que o mentor, o coach, o facilitador vão para o lugar de achar que eles têm o poder de mudar o outro, entendeu? É a hora que ele se perde todo. É a hora que o ego cresceu mais do que o papel, do que o propósito mais. E eu já caí nessa várias vezes, tá, Marcos? Coloco aqui
total a vestimenta de vulnerabilidade de saber que eu já fui para esse lugar, entendeu? E eu sempre tenho que estar me policiando para não ir para esse lugar. Por quê? Porque o nosso papel, eu muitas vezes às vezes eu tô com a bandeira do coach, às vezes eu tô com a bandeira do mentor, do consultor, do facilitador, entendeu? Mas independente de qual dessas bandeiras que eu tô, eu sempre tenho o meu propósito como meu norte, os meus valores humanos como meu norte e do Instituto, porque os valores do Instituto não necessariamente são idênticos aos meus, então eu sempre tenho que balancear isso e nunca esquecer que o meu papel é facilitar, ampliar a percepção, entendeu? Trazer aquele olhar que ainda não foi visto, mas nunca tomar a decisão nunca estar no lugar de acreditar que sou eu que vou gerar a transformação. A gente gera a transformação, mas não é que a gente tem como papel, tipo, não, eu tenho que mudar essa pessoa. Não, a gente gera, porque se fizer um bom trabalho e o outro estiver disposto a querer mudar, a coisa acontece. É como uma consequência, né? Total, tanto que antes de começar qualquer trabalho do Instituto Mudita, eu sempre deixo muito claro para a pessoa, você está disposto, o tempo que vai demandar, você tem esse tempo, entendeu? Então, eu nunca tento ficar vendendo só, não, faz porque vai ser bom, tá? Mas se a pessoa não tiver dedicação, não tiver tempo, o resultado não vai vir. E aí é meu nome que está em jogo, é do Instituto que está em jogo. Então, tem que existir um nível de comprometimento muito grande, sabe, Marcos? Tanto Perfeito. Que é um dos valores meus e do Instituto Mudita. Então, somos agentes de transformação pelo que nós fazemos, sim. Mas a transformação, ela só vem se o nosso cliente quiser que venha. Perfeito, sensacional, sensacional. A gente está falando aqui com a Luana Passi, fundadora do Instituto Mudita. Luana, só para eu não colocar aqui a mensagem errada, o pessoal encontra o Instituto Mudita nas redes sociais como @Instituto Mudita, dessa mesma forma, certo? Isso, no Instagram, @Instituto Mudita, e o site é institutomudita.com, só, tá? .com. Beleza, fica a dica aí para a turma. Deixa eu aproveitar então, falando um pouquinho da sua experiência com os empreendedores. Que grandes desafios ou que desafios você gostaria de compartilhar aqui com a gente, que você tem encontrado nos empreendedores de uma forma geral? Aqui a gente está falando de profissionais autônomos, né? Como o coach, o mentor e tal. E que desafios que você tem encontrado que você pode trazer, não sei, algum insight aqui para a turma que está nos assistindo? Tá bom. Os desafios são muito, muito grandes e é muito interessante porque cada empresa ela é única, com desafios únicos, mas ao mesmo tempo, quando a gente começa a atender muita gente, a gente começa a ver que são muito parecidos e que, no fundo, eles estão muito pautados em alguns pilares muito centrais. Tem a questão financeira, né? Às vezes de não ter capital de giro, às vezes não ter um caixa, tem essa questão, não é um olhar que o Instituto traz tanto, então eu acabo não entrando tanto em contato com isso, mas existe. E o outro, que é diretamente o que eu trabalho no Instituto o tempo todo, são as relações. E quando eu falo de relação, Marcos, eu gosto de ampliar a nossa percepção, que relação em relação, ótimo, relação com o outro de várias formas. Então, por exemplo, relação eu comigo mesma. Se eu não estiver bem comigo mesma, eu não gero uma boa performance para o negócio, para o que eu quero fazer, para o meu cliente. É a relação líder-liderado, sócios, relação cliente-empreendedor, cliente-empresa, tudo isso são relações. Então, o Instituto trabalha muito cultura, por quê? Porque a cultura são as relações acontecendo de fato na prática, né? É o tom que a gente traz para as relações dentro das organizações. Então, um dos desafios maiores dos empreendedores é lidar com as pessoas no dia a dia, é fortalecer as relações existentes dentro da organização, de todos os níveis, entendeu? E é conseguir que todo mundo trabalhe em prol da organização, mas no sentido de conexão de propósito, do tipo, todo mundo acreditar nessa bandeira da organização, acima da necessidade individual, acima do ego, do que é melhor para mim. Então, né? Chega demanda para o Instituto do tipo, eu tenho líderes que só estão olhando porque é melhor para ele, e não porque é melhor para o ecossistema, esquecendo que se o ecossistema está bem, ele está bem. Se o ecossistema estiver mal, ele vai estar mal. Entendeu? É a velha história que hoje também se fala muito, né? Física quântica e tudo mais, que é a questão que, no fundo, somos um só, entendeu? E a organização é essa.
Então, esse é um desafio muito forte. Agora, por causa de todo esse movimento da pandemia também, Marcos, surgiu um desafio bem forte aí, que teve bastante demanda no Instituto Medita. Graças a Deus, a gente teve clientes que estavam em alto crescimento com a pandemia. Eles tiveram um efeito contrário, porque são clientes de tecnologia, são clientes da área de reciclagem, de construção civil, que cresceram com a pandemia. A dificuldade de conseguir atrair talentos. Olha só. A gente fala de tanto desemprego, mas a dificuldade de trazer pessoas alinhadas com a organização, porque essas empresas crescem muito rápido, Marcos. Então, como eu trago pessoas que estejam alinhadas com uma cultura, se a minha cultura não estiver clara, se a minha cultura não estiver clara, se o propósito não estiver claro, aí fica aquele caos dentro da organização, porque cresce muito rápido, traz um monte de talentos que não estão alinhados com o que o fundador, os líderes desejam, e acaba gerando o dobro de problema de relação. Eu volto a falar da relação. Agora, falando de desafio, Marcos, do empreendedor autônomo, vamos falar um pouquinho dele, porque a gente está com o público aqui de mentor e coaching, né? Que é um empreendedor autônomo. Quando a gente fala do empreendedor autônomo, também chegam diferentes desafios, mas é muito comum o desafio de como eu me posiciono, qual que é o meu lugar no mundo, sabe? Como eu encontro o meu lugar, né? Não ser só mais um coach, não ser só mais um mentor, mas eu quero que a pessoa me procure especificamente porque ela sabe o que eu preciso. Eu falo que um dos maiores ganhos que a gente pode ter dentro da organização é quando a pessoa te procura por algo que você realmente faz. Ela não te procura meio perdido, sem saber o que você tá... Não, quando ela vira e fala assim, Marcos, eu vou... tô te procurando porque eu quero uma plataforma que me ajuda a gerir o meu trabalho de coaching. Pô, nossa, show, ele entendeu que é a Climb, ele vai procurar a Climb e ele vai conseguir resolver o negócio dele. Esse é o foco que deveria ter todo empreendedor autônomo. Como eu me comunico com esse meu cliente de forma que fique claro para ele, entendeu, o que eu gero de valor e que quando ele me procura porque ele quer este valor. Quer dizer, eu sei o que eu preciso entregar, o meu cliente me entendeu, eu ganhei autoridade, porque se ele está me buscando, ele entende que eu sou autoridade naquele tema, e de alguma forma ele veio espontaneamente, vamos chamar assim, porque ele sabe que eu posso contribuir com ele. E por que isso é importante? Você, como empreendedora, quando você está no papel do empreendedor autônomo, você tem uma sobrecarga de atividades muito grande. Você perder tempo conversando com diversos clientes que não são seu público, isso demanda uma energia que muitas vezes você não tem, porque muitas vezes é você que faz tudo, que vende, que entrega, que estrutura o treinamento, que estrutura a facilitação, que estrutura o processo de coaching. Então, quanto mais você deixa a sua mensagem clara, o seu posicionamento claro, e vem até você aquele real cliente para você, melhor, a sua empresa vai caminhar melhor. Só que a grande questão é como você faz isso. Sem autoconhecimento não tem como. Então, eu falo assim, você é coach, a pessoa é mentor, mas não faz processo para si só. Entendeu? Não busca outro coach, outro mentor para ajudar a estruturar. Eu já atendi dentro do Instituto consultor, eu já atendi profissional de coach, eu já atendi terapeuta. Porque eles também precisam olhar para o negócio dele como um negócio. Eles também precisam entender que eles são empreendedores, eles não são... mentores e coach, eles são, antes disso, empreendedores, porque se eles não venderem, não gerirem, não vai ter cliente para eles, entendeu? Então, eles precisam também trabalhar o autoconhecimento para trazer clareza de posicionamento para o negócio deles. Puta, excelente, excelente. E diz uma coisa, você falou que eles precisam, né? E que é super importante. Mas você tem percebido essa preocupação com todos esses pilares? Quer dizer, pô, ele precisa vender, ele precisa fazer proposta, entrar em contato com o cliente, fazer videochamada em algumas situações, gerir a parte financeira e tal. Você sente essa consciência desses profissionais de uma forma geral? Como é que você tem encontrado assim nos seus clientes? Ou não, ou algo que você acaba despertando nas sessões ou nos encontros? Eu vou colocar um parênteses aqui para gente, para tomar cuidado com a questão do generalizar, né, Marcos? Porque no generalizar isso, sempre tem o que não é, né? Então, assim, eu diria não tenho essa preocupação. Eu diria que é comum, eu vou por dessa forma, legal. É comum que o empreendedor, digamos assim, que o profissional autônomo, vou chamar assim, não se vê como empreendedor. Super comum.
tá? Super comum. E aí eu não tô falando só do mentor e coach, eu tô falando da mulher que trabalha em casa e que resolveu vender torta. Então, ela também não se vê como empreendedora, entendeu? Então, eu já conversei com várias pessoas nesta situação, onde por não se ver como empreendedor, o que acontece? O negócio não cresce. Perfeito. Porque ele não se vê nesse lugar de também uma pessoa que tem que entender de oportunidade, tem que entender de modelo de negócio, tem que entender que uma organização tem vários braços, financeiros, logística, equipe, entrega. Então o negócio não cresce porque ele entende que ele é um profissional autônomo. Só que ele também é um empreendedor, um profissional de coach que trabalhe sozinho em casa. Ele vai ter que pensar na gestão financeira do negócio dele. Ele vai ter que pensar como ele vai fazer quando ele pegar mais cliente do que ele dá conta. Ele vai ter que administrar a agenda dele. Ele vai precisar usar de recursos tecnológicos para otimizar a atividade dele. Ele vai precisar saber se posicionar. Se ele não souber como ele vai se posicionar, ele vai ter aquilo que eu te falei, um excesso de gente entrando em contato que não é o público dele. Então, assim, o que eu percebo desses profissionais, quando eles estão nesse lugar do profissional autônomo, é uma preocupação muito grande em como eu vendo, sem pensar em estruturar o negócio para vender. E lembrando, Marcos, que eu estou falando isso, nada no sentido de burocratizar, de complicar, porque o Instituto vem totalmente da inovação, a gente acredita em metodologias extremamente ágeis, práticas e mão na massa, e do tipo, sai fazendo, não espera o mundo perfeito, mas mesmo no sai fazendo, entendeu? Do tipo, vai fazendo o seu negócio enquanto você estrutura, não pode deixar de estruturar, não pode deixar de se olhar como empreendedor. Então, eu vou dar um exemplo bem prático aqui, tá? Legal. Marcos, eu vou falar de uma cliente que é terapeuta, porque aí é bastante similaridade também com o tipo de trabalho de um coach, de um mentor, né? Você sabe que o trabalho é completamente diferente, mas a estrutura, modelo de negócio tem uma similaridade. Ela é uma terapeuta e o desafio dela era: tudo bem, eu sou terapeuta, mas eu não estou conseguindo ter clareza de como eu me posiciono no mercado, eu não estou conseguindo ter clareza de como eu cobro pelo meu serviço, qual real proposta de valor que eu entrego para que eu possa gerar um valor financeiro em cima disso. Eu não estou olhando para o meu cliente gerando o quê? Como se diz? Trabalhar o cliente constantemente para você não perder o foco. E olha, eu conversando com ela, sabe qual foi o olhar que ela me trouxe, Marcos? Mas como que eu vou ligar para o meu cliente depois que ele fez a sessão comigo, entendeu? Para tentar vender outra sessão, mas às vezes ele não está preparado para aquele. É o tempo do autoconhecimento dele. Eu falei, sim, mas se você não for lembrada, você também não vai ser vista e também não vão chamar você de novo. Então, não vê o negócio como negócio. Então, sim, quando eu vou dar um exemplo assim, quando você está com um cliente, vamos supor, eu estou lá com o meu empreendedor, naquela hora eu não sou empreendedora gerindo o Instituto Mudita. Naquela hora eu sou, às vezes, mentora, às vezes facilitadora, às vezes coach. Mas, quando eu saio dali, eu tenho uma empresa para administrar também. Eu não, entendeu? E uma coisa não elimina a outra. Então, por exemplo, eu sou terapeuta, eu estou ali como terapeuta, eu estou ali como terapeuta, eu não estou pensando no meu negócio, eu estou ali para o indivíduo, para apoiar ele nas suas dores e tal. Mas eu sair dali, eu tenho um negócio. Eu tenho que conseguir faturar tanto, eu tenho que conseguir preencher minhas horas muito bem preenchidas, porque eu sou o próprio produto da empresa. Então, assim, se ele não traz esse olhar, dificilmente o negócio cresce, Marcos. Sensacional, sensacional. Só colocando aqui um lembrete aqui para o pessoal, a gente está falando aqui como gerar crescimento para a sua jornada como coach e mentor com a senhora Luana Passi. Gostou do senhora? Mostrou um respeito. Não gostei muito, mas tá tudo bem. Tá bom, legal. Legal, Luana. Não, agradeço. Muito legal, assim. E aí você trouxe um ponto, quer dizer, ele tem esse vários pilares para poder ter que cuidar, tem essa mentalidade de empreendedor, né? E hoje a gente vê muitas plataformas digitais, inclusive é um dos carros-chefes da Climb, né? Tentando apoiar essa linha, né? Você acha que realmente é uma solução? Quer dizer, a gente tem hoje uma preocupação também até com dados pessoais, as pessoas, o profissional autônomo, aquele que não enxerga, não vamos generalizar então, mas aquele que não enxerga que ele tem um negócio e que faz todo o controle dele no caderninho, tem os dados do cliente dele no caderninho e tal.
Você acha que as plataformas digitais ou esse apoio digital é fundamental? Como que isso aí veio para ajudar? Qual a sua visão? Eu acho que não é uma questão mais só de ser fundamental, é sobrevivência, Marcos, no meu olhar, tá? Eu vou dar um exemplo do próprio Instituto Mudita. Eu, por muito tempo, o Instituto Mudita fui eu mesma. E eu consegui entregar várias coisas. Por quê? Porque eu usava dos recursos digitais. Hoje, sem ter uma plataforma digital que vai olhar a parte financeira da sua empresa e vai te ajudar a fazer aquilo de uma forma muito prática, uma plataforma que vai ajudar você a administrar seus clientes, um CRM, entendeu? Impossibilita. Se eu não me engano, eu devo usar, Marcos, para o trabalho do Instituto, pelo menos umas 8 plataformas, entendeu? Claro, uma coisa até que eu achei maravilhosa da Climb é exatamente porque ela faz a fusão de umas 3, 4 plataformas que já resolve várias coisas, que isso também é uma coisa interessante para o empreendedor também estar o tempo todo mapeando que plataforma que conversa com qual plataforma para facilitar a sua vida, entendeu? Ou que plataforma que te dá mais recursos dentro daquela estrutura. Porque isso, além de financeiramente você economizar muito dinheiro, porque você não precisa contratar tanto funcionário, porque a tecnologia já te ajuda nisso, entendeu? Você precisa ter olhar sistêmico sobre o seu negócio. E o que traz o olhar sistêmico é você poder tirar relatório, tirar dados. Pô, quantas sessões de coach eu fiz esse mês? Quanto eu cobrei cada sessão? Entendeu? Mesmo que a pessoa, vamos supor, faça no caderninho mesmo, tá, Marcos? Que ela seja pegada lá ao caderninho dela, mas tem que controlar. Eu falo que a grande briga, assim, briga no bom sentido, quando eu começo a fazer um trabalho com o empreendedor, olha para os números, entendeu? Porque não existe negócio se você não olhar para os números, porque às vezes as pessoas vê o Instituto falando o tempo todo de propósito, mas eu falo, propósito sem resultado financeiro, gente, ele morre antes de começar, entendeu? Sim, você tem que ter ideologia, você tem que ter propósito, você tem que ser, porque é isso que vai conectar você com as pessoas, porque as pessoas precisam disso. Mas no final tem que dar resultado financeiro, senão não é empresa. Até os negócios sociais são empresas sociais que têm que dar dinheiro, entendeu? Então a gente não pode negligenciar a questão dos resultados financeiros, de olhar a parte de gestão financeira, precisa ser olhada dentro do negócio. E olha que tá falando uma que não gosta dessa parte, tá, Marcos? Eu não gosto, meu negócio são pessoas, mas eu criei métodos para lidar com essa minha barreira de não gostar. Olha o autoconhecimento aí de novo. Eu sabendo que eu não gosto, eu sabendo que não é a minha praia, o que eu fiz? Busquei plataformas fáceis, bem simples, que conseguem me dar informação sem eu precisar fazer muito, gastar muita energia. Perfeito. Quer dizer, escolher as brigas que você vai entrar mesmo, né? Exatamente. E aquela que você não for entrar, vamos ver o que pode me ajudar para me adaptar, né? Com certeza. Muito legal. Até a gente estava comentando, né, um pouquinho antes da gente entrar, né, Luana, que você trouxe alguns temas que a gente estava comentando e tal, e na Climb, agora vou fazer um pouquinho do jabá, vai. Por favor, né? Se você não fizer, você já está fazendo o contrário do que eu estou falando. Tem que fazer o jabá, tem que vender. Na Climb, por exemplo, você consegue fazer as chamadas tanto individuais, né, que é um trabalho aí para o coach, para o mentor, em algumas situações, ou até mesmo em grupo, né? Não sei se você chegou a testar em algum momento, mas o fato de você montar o seu grupo, né, para fazer uma reunião, ou para fazer algum trabalho, ou alguma entrega, um coach grupo, team coaching, ou seja, como quiser chamar, né, um focus, dá para você fazer isso, quer dizer, você monta o grupo, chama as pessoas, todo mundo recebe o acesso e entra junto na plataforma, é bem interessante, vale a pena, e é uma tecnologia embarcada, né, então bem inteligente, bem interessante. E essa coisa de vocês juntarem vários elementos é muito importante, porque o profissional, mentor, coach, quanto mais simples as ferramentas forem, quanto mais unificadas elas forem, mais prático vai ser. Porque, no fundo, a maior parte do tempo dele tem que ser com o cliente mesmo, tem que ser entregando, entendeu? Tem que ser gerando relacionamento. Não dá para ficar gastando tempo com a burocracia, com a parte financeira, tudo, mas não pode deixar de olhar também, entendeu? Claro, é isso que é a minha briga, do tipo, você vai gastar menos tempo, mas você vai gastar. Um exemplo bem simples, Marco, todas as contas do Instituto Mudita, eu pago sempre em um dia só. Todos os fornecedores, parceiros do Instituto, eles já sabem que eu só pago naquele dia. Por quê?
porque eu não posso ficar demandando meu tempo de gestora da empresa inteira para ver a questão financeira o tempo todo. Então, a gente cria o quê? Tecnologia, processos que facilitam aquilo a caminhar, alinha com todo mundo e o mundo está lindo. Que legal, que legal. E é bem o que você falou, né? Quer dizer, enquanto o empreendedor, aquele profissional, está tendo que investir um tempo a mais em determinada atividade, seja no marketing, seja numa proposta, seja no financeiro, seja qual área que for, ele está deixando de investir tempo com o cliente dele, né? Exatamente. Que é o core dele, né? Na verdade, né? Que é o principal. Exatamente, é isso mesmo. Que legal, Luana. E diz uma coisa assim, você tem algum tipo de literatura, ou vídeo, ou não sei, algum tipo de informação que você gostaria de recomendar para o nosso pessoal? Eu sei que você comentou agora do blog do Instituto Mudita, que é bastante ativo, né? Temos o blog da Climb também, que também é bastante ativo e tal. E que mais que você acha que você pode contribuir aí com o nosso público? Sim. Então, eu acho que um primeiro ponto que é legal trazer sobre essa questão de indicação é que um outro ponto, falando do autoconhecimento, de propósito, é que quanto mais você tem clareza de qual é o seu propósito, do que faz sentido para você, você também escolhe melhor o que você vai buscar de conhecimento, o que você vai buscar de cultura, de cursos e tudo mais. A gente está vivendo um excesso de informações. E é muito interessante que, inclusive, em mais de uma das mentorias que eu fiz bem na época da pandemia, a pessoa começava a fazer um trabalho de mentoria comigo e ela falava, não, então eu tô pensando em fazer um curso, tô pensando em fazer isso, o que você acha? Eu falei, eu acho que você não tem que fazer nada. Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, você não está começando o processo de autoconhecimento? Eu falei, então você vai primeiro se conhecer, entender o que faz sentido. Depois, você mesmo vai saber a resposta para essa pergunta que você está fazendo para mim lá no final. E olha que interessante, Marcos, quando chegava mais para o final, ela, digamos que 90% do que ela tinha definido, ela não ia mais fazer, e ela só ia fazer uma das coisas que estavam lá. Então, o que eu quero dizer é assim, nós estamos vivendo um excesso de informação, um excesso de cobrança de que a gente tem que estar atualizado, de que a gente tem que saber tudo, de que a gente tem que estar antenado tudo e tal. Só que a gente está esquecendo que o mais importante não está lá fora, está aqui dentro. Então, a gente gasta muito tempo tentando se informar de tudo que está acontecendo lá fora e pouquíssimo tempo olhando para a informação que está sendo mandada da gente para a gente mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? Inclusive, um dos treinamentos do Instituto Mudita, a gente forma lideranças com propósito, exatamente com esse conceito. Porque lideranças, o que as lideranças fazem o tempo todo? Treinamento, mais conhecimento, mais ferramenta. Ele já não sabe mais o que fazer com tudo isso. Então, a nossa jornada é o contrário. A gente vai tirar o que você tem de dentro para você saber usar os recursos que você já tem. Porque, às vezes, você tem muito recurso interno, mas você não sabe nem por onde começar. Então, eu diria que a minha dica, no primeiro momento, quando você fala disso, ouça você mesmo, né? Pare e vai fazer autoconhecimento. Diversas formas, Marcos, cada um tem o seu. Eu falo que eu tenho meu momento que eu gosto de tirar cartinhas, eu tenho meu momento que eu faço minha meditação, eu tenho meu momento onde eu estudo autoconhecimento mesmo. Acho que cada um busca o seu modo de fazer autoconhecimento, mas eu acho que esse é o primeiro passo. Com o autoconhecimento, você vai saber o que buscar de novos conhecimentos. Agora, sobre dicas, eu sou uma pessoa muito eclética, Marcos, porque eu sempre estudei coisas bastante diferentes. De um lado, eu amo autoconhecimento, constelação, coaching, mentoria, programação neurolinguística, todas essas coisas que têm a ver com autoconhecimento, mas de outro lado, eu amo negócios, então design thinking, design de serviços, user experience, todas essas coisas eu amo, modelo de negócio e tal. Então, eu sempre estou misturada com esses dois universos. Então, tem hora que eu estou lendo, tipo, física quântica, e ao mesmo tempo eu estou lendo psicologia positiva e administração de empresas. É assim que eu funciono, eu sempre fui assim. Mas eu tenho um livro só que eu até anotei aqui, que eu falei, não, esse eu vou colocar lá, que é o livro do propósito, do Joey Rayman. Ele é da Bright House. Por que eu gosto desse livro? Ele foi um dos primeiros livros que eu entrei em contato sobre propósito. E ele fala sobre propósito de empresa. Entendeu? A gente ouve muito falar do propósito do indivíduo. Mas como eu coloco o meu propósito de empresa no mundo, né? Que é um dos pilares do trabalho do Instituto Mudita, é construir propósitos para empresas, exatamente para ser a identidade cultural da organização.
E eu acho que esse é um lugar também que o coach e o mentor precisam também olhar. Por quê? Porque ele tendo clareza do propósito, dos valores, do que rege ele como empreendedor e a empresa que ele está construindo, independente se ele é o eu empresa, porque às vezes é o próprio nome dele, entendeu? Vai ser muito mais fácil ele atrair clientes, ele se posicionar e ele conectar as pessoas que fazem sentido para ele, entendeu? Então, Joy Ray, livro Propósito. Posso te pedir um favor? Pode depois escrever. Depois na live, se você puder colocar depois lá nos comentários, vai ser bem legal. A gente... Tá bom. Qualquer coisa te mando pelo WhatsApp, você põe onde tem que montar. Eu ponho lá, sem problema. A gente eu tiro até fotinho do livro para você. Mas, e também gosto muito dos livros do Otto Scharme, entendeu? Que falam sobre teoria U, sobre presence, que eu acho que eles são fenomenais, eles me ajudaram muito nos processos do Instituto Mudita, de entrega, mas também no meu processo como indivíduo, entendeu? Eu também gosto muito dos livros do Otto Scharme, depois eu passo também o nome para você. E de seriado, né, que adoro um filme, um seriado, tudo, mas óbvio que eu ia trazer algum de trabalho, né? Então eu gosto muito daquele seriado da Self-Made, que estava no Netflix, porque ele mostra a importância da paixão quando a gente empreende. A importância da convicção de que é aquilo que a gente acredita e que a gente vai seguir aquilo acima de tudo. E não estou dizendo que eu concordo com os métodos dela, tá? Porque é uma outra época, eu acho que hoje a gente não pode fazer tudo que ela faz, a gente está num contexto bem diferente que ela viveu, né? Então eu falo que a gente nunca pode julgar, porque a história de vida dela, aquele momento é o dela, mas talvez hoje não faça tanto sentido, mas a paixão, a entrega, o acreditar no seu negócio, acreditar no que você está fazendo, que ela tem isso visceral, isso eu acho que é a base de qualquer negócio e de qualquer mentor e coach olhando para o negócio como negócio. Então fica aí a super dica para vocês, tá bom, gente? E o site do Instituto Mudita também tem um monte de conteúdo, tá, Marcos? Então, vou fazer meu jabá aqui também. Acesse o site, todas as redes sociais do Instituto, cultura, liderança, propósito, autoconhecimento, tem tudo lá também para vocês, de graça. Não, eu já visitei algumas vezes o site do Instituto, super completo, muito legal mesmo, vale a pena visitar, recomendo para coaches e para os clientes também, porque vai ser muito legal, o propósito e a forma de trabalhar do Instituto é simplesmente fantástico. Uma coisa que me chamou bastante atenção que você comentou, e tem a ver um pouco com o que a gente tinha comentado antes, né, quer dizer, escolhendo as brigas, né? Muitos estão preocupados com esse negócio de eu vou treinar, vou fazer cursos, vou me certificar e não sei do que, e no final do dia, que é o que você trouxe agora para nós, né, Elona? Bicho, ok, é importante você ter esse conhecimento, é importante se desenvolver, ninguém está falando que não é, mas escolha as suas brigas, é o momento de você empreender, você precisa trazer negócio, você precisa envolver o mercado, saber onde você se posiciona. Então, né, escolha aí, veja direitinho. Se você fizer o tempo todo em sala de aula, você não está vendendo, né? Exatamente. E você sabe, Max, que esse período que a gente passou agora de pandemia, tudo, voltando à história do autoconhecimento mesmo, eu sabendo a briga que eu ia ter que enfrentar, né, com essa mudança toda, filhos em casa, tudo, eu me dei o direito de falar assim, eu vou ficar o período inteiro da pandemia sem fazer nenhum curso para mim, sem fazer nenhum outro curso, entendeu? Porque eu sou viciada do curso, eu amo o curso, treinamento e tudo isso, entendeu? E eu me dei esse direito, porque eu falei assim, não tem como eu colocar mais nada na minha agenda. E este é o momento de eu perceber o que está acontecendo no mercado e agir rapidamente para adaptar o Instituto Mudita em relação a isso, e foi o que eu fiz, entendeu? E, ao mesmo tempo, dar suporte emocional para os meus filhos, para o meu marido, para mim mesma, porque eu também estava exausta e tudo mais. Então, é isso que eu estou falando. Tem que saber a hora, parar de ouvir um pouco as cobranças externas do meio que a gente vive e olhar para o que faz sentido para você como indivíduo, o que faz sentido para as escolhas que você fez da sua carreira e da sua profissão, o que faz sentido para o seu propósito que você quer colocar no mundo. Essa, eu diria que foi o maior aprendizado e presente que eu dei para mim mesma durante esse processo da pandemia. Foi fundamental para que eu não precisasse
né? E acionar psicólogos, terapeutas, essas coisas. Por quê? Porque a gente tem que respeitar o nosso momento também. Exato. Entendeu? E eu consegui, em cima disso, Max, dar conta de todo o movimento que teria que dar no Instituto. Então, é o que você falou, a gente tem que abrir mão de coisas às vezes, e faz parte. Muito legal, Luana. Obrigado pelo aprendizado. Eu sou super a favor de todo mundo fazer curso, tá, gente? Eu não estou dizendo não, ninguém está falando para não fazer. É para fazer tudo, mas é fazer com escolhas conscientes, é isso. Legal. Luana, assim, o nosso tempo vai fechando, vai terminando, e aí chega a hora do tchau, né? Do até mais, né? Vamos chamar assim. Você tem algum último recado que você gostaria de deixar aqui para o nosso pessoal? Queria te agradecer muito aí pelo tempo que você passou com a gente, pela oportunidade. Eu sei que a sua agenda é uma loucura, né? A gente vem conversando bastante, mas você achou um tempinho para participar, para compartilhar aqui com a gente seu conhecimento, sua experiência, tudo aqui no Quinta Comigo. Então, queria te agradecer muito pelo seu tempo, desejo muito sucesso ao Instituto Mudita. Tenho certeza que a gente vai estar sempre junto. E que últimos recados aí, que último que você gostaria de deixar para o nosso público? Eu queria trazer um comentário que eu sempre faço, que é assim, todos os recursos que a gente precisa estão dentro da gente. Então, se a gente parar e souber prestar atenção nas nossas necessidades, prestar atenção no que o meio está exigindo da gente, mas principalmente o que a gente precisa naquele momento, as coisas fluem. É difícil empreender, gente? Tem momentos que dá vontade de chorar? Tem, entendeu? Tem momentos que a gente se sente sozinho? Tem. E aonde que acaba essa solidão? Dentro da gente, Marcos. Somos nós mesmos em conexão com as nossas verdades, do porquê que a gente está fazendo isso, por que a gente escolheu essa profissão, por que a gente escolheu fazer, né, ajudar a transformação do outro, entendeu? É nessas horas que a gente se fortalece. Então, volta para dentro, se conecta com os seus recursos, que com certeza vai dar tudo certo. Muito legal. Obrigado aí, realmente, o empreendedor, de uma forma geral, ele é muito, na maioria das vezes, né, não podemos generalizar, mas é muito solitário, né, então são dicas super importantes. Obrigado mais uma vez, Luana, eu vou encerrar aqui a live com o nosso pessoal, para quem estiver nos assistindo, tem uns recadinhos aí que eu sempre deixo no final, e a gente volta a conversar já, se você puder, né, a gente já conversa. Perfeito. Tá bom? Mas obrigado mais uma vez, agradeço aí pela presença, foi um prazer. Obrigada, Marcos. Obrigada a todos. Sensacional, hein? Mais uma aula aqui da nossa querida Luana Passi do Instituto Mudita. Uma aula para você que tem que pensar no dia a dia, tem que pensar no seu desenvolvimento, mas também tem que pensar em você como empresa, como empreendedor, como negócio. Como a gente sempre faz, eu vou deixar um videozinho aqui para aqueles que ainda não conhecem a Climb. 30 segundos, não vai embora não que eu já volto, espera só um pouquinho. Não é fácil administrar vários coaches, planejar sessões e prospectar novos clientes. Pensando nisso, criamos a Climb para resolver a sua vida. Através dela, você pode gerenciar todos os seus clientes em uma mesma plataforma, acompanhar de perto novas oportunidades, emitir propostas em poucos cliques, controlar todo o seu fluxo de caixa e gerir e divulgar seus serviços na web. Acesse seu painel de controle sempre que precisar. Conte com a nossa tecnologia para integrar soluções e facilitar sua rotina. Conheça a Climb e profissionalize seu atendimento. É isso aí, gente. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Na próxima semana, temos aqui o Quinta Comigo também, ainda super especial, um pouquinho diferente do que a gente está fazendo regularmente. Vai ser um painel, mas vamos deixar aqui para surpresa. Vocês vão saber um pouquinho mais no decorrer aí da semana, mas vai ser sensacional. Já deixo o convite aqui para vocês. Se você ainda não deu o seu like nas nossas redes sociais, não esqueça de nos acompanhar. Sempre tem conteúdo muito interessante, vídeos interessantes. Todas essas lives do Quinta Comigo ficam no nosso canal. E vocês são sempre muito bem-vindos para compartilhar e contribuir no dia a dia. E não esqueçam de baixar o nosso e-book. Tem um e-book super especial para você, o Guia Definitivo para Coaches de Sucesso, onde você vai ver muito do que a Luana comentou aqui e algumas informações adicionais e outras complementares, e sempre no intuito de contribuir para a sua carreira. Então, queria convidar você também a baixar o e-book, vocês vão curtir bastante. Muito obrigado mais uma vez pela presença e a gente se vê semana que vem. Um abraço a todos e tchau!